Olá, ouvinte, você que está acompanhando o podcast Eu, Cada Um Tem o Seu, já sabe porque eu estou aqui. Mas para quem está chegando agora, resumindo brevemente, depois da perda das duas pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe e meu marido, num período de 5 meses, no auge de uma pandemia, eu me senti no meio de um furacão que parecia não ter fim, mas eu resolvi me continuar. Eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e gestão pessoal, e o Eu, Cada Um Tem o Seu é um podcast que tem como fio condutor a resiliência e uma experiência de vida que pode te inspirar a recomeçar. O que acontece quando a gente perde uma pessoa que resolve absolutamente tudo na nossa vida? Depois que o Marcos, meu marido, morreu, eu fiquei sem chão, emocionalmente e também porque ele era que tomava as rédeas do nosso cotidiano. Contas, obras, viagem, oficina de carro, concertos, até cozinhar ele cozinhava e lavava a louça. Isso pode ser muito bom no primeiro momento, mas quando a gente é pega de surpresa pela vida e essa pessoa sai de cena muito antes do que se espera, a gente fica desnorteada. E hoje eu vou contar para você como eu tomei as rédeas da minha própria vida depois que o Marcos partiu. Para me acompanhar nessas reflexões, eu convidei duas pessoas que também viveram perdas inesperadas e tiveram que assumir as rédeas de suas vidas. Sejam bem-vindas Cíntia Nishio e Irani Francisqueto. Bom, um pouquinho de mim, antes da gente começar, um trecho de rédeas da minha vida, né? Eu tive um problema na caixa d'água da minha casa. Eu moro no último andar, então a caixa d'água fica em cima e protegida por uma casinha que tem um cadeado com uma chave. E eu tive esse problema, então eu fui e chamei uma pessoa para consertar. E a pessoa veio e falou: mas cadê a chave da caixa d'água? Eu, chave da caixa d'água? Caixa d'água tem chave? Eu não sabia, eu nunca tinha ido lá em cima. Eu não sabia. Não tem, mas tem uma portinha lá que fecha a caixa d'água, não sei o quê. E aí eu fiquei, e agora? Meu pensamento foi, gente, a gente não pode deixar as pessoas morrerem sem antes dizer onde está a chave da caixa d'água. A gente precisa saber das coisas, a gente precisa tomar as rédeas. Só que a gente não toma quando a gente tem alguém que faz tudo pela gente, né? Então, Cíntia e Irani. Vamos começar pela Cíntia. Conta para o nosso ouvinte o que aconteceu exatamente com você e por que você ter tido que assumir as rédeas da sua própria vida. Tá bom, vou contar então para vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, entre uma idade e outra, a minha mãe e meu pai me abandonaram. E eu me senti, enfim, eu tinha o meu pai como uma grande pessoa da minha vida. Desculpa, a gente tirar aqui, está fazendo barulho. E, então, meu pai era a pessoa que me protegia, que cuidava de mim, né? Na época era, enfim, a pessoa que eu mais amei em toda a minha vida. Era assim que eu me sentia até meu filho nascer, né? Que aí muda tudo. E ele, então, decidiu sair da nossa família. Não é que ele decidiu se separar da minha mãe, ele decidiu realmente constituir uma nova família e esqueceu completamente que tinha uma família anterior. Eu tinha um irmão, né? Ele era 4 anos mais velho do que eu. E nessa época ele já estava se formando na faculdade, casando, seguindo a vida dele, e a minha mãe se abandonou numa depressão muito profunda. E eu me encontrei, então, com essa idade, né, muito jovem, tendo que me haver com ser adulta, né? E eu consegui com a ajuda de uma tia muito querida, mas assim, com muita luta, muita guerra. Eu disse, não vou me render, né? Eu não vou admitir que eu entre por um caminho que não seja o que eu quero, né? Eu queria estudar, eu queria fazer faculdade, eu queria ter uma profissão, eu queria ser bem-sucedida profissionalmente antes de qualquer outra coisa, eu queria ser autossuficiente, né? Eu queria poder não ter que voltar nunca mais a ter um tapete desse puxado debaixo da minha perna, né? Assim, do meu pé, e eu, enfim, voei mesmo, caí no chão e falei, poxa, com 16 anos, 17 anos, eu tenho que sobreviver, eu tenho que correr atrás.
e eu corri. E aos pouquinhos eu vou contando para vocês aí ao longo da história, mas basicamente foi isso. Eu peguei as rédeas da minha vida naquele momento e me formei, estudei, fiz mestrado, fiz tudo que eu queria fazer, realmente com as rédeas da minha vida sempre, sempre muito firme na minha mão. Gente, Cíntia está aqui porque realmente vocês já começaram a perceber, entender que a história dela é realmente uma história de rédeas da vida. Tem muito a nos contar, né? É isso. E a Irani vai contar um pouco da história dela para a gente também, né, Irani? Vou Porque ter saído, mas a internet está dando uma instabilidade aqui, não sei exatamente por quê. só Então, para não sei se situar aqui o nosso ouvinte, né? Essa entrevista é online. Nós temos Irani em Vitória, no Espírito Santo, e Cíntia em Portugal, na cidade do Porto. Então pode ser que tem algumas falhazinhas aqui na comunicação, mas vai fluir. Irani, então conta pra gente quando foi que você se viu tendo que tomar as rédeas da sua vida? O que aconteceu? Bom, eu casada com duas filhas há 11, 13 anos atrás e com uma pessoa que era muito um símbolo meu marido era um símbolo de muita força, de muita potência em todos os sentidos. Ele foi um médico muito reconhecido não só no Espírito Santo, mas nacionalmente, também teve um caminho lá fora, na área que ele atuou, mas não só profissionalmente, ele era uma pessoa, não é que ele cuidasse de tudo, como Janine citou o exemplo dela, mas ele simbolizava uma coisa de muita segurança na família. Ele era uma pessoa muito segura e de repente, aos 46 anos, no auge assim, da vida profissional, de uma família com duas filhas, uma na época com 11 anos e a outra com 17, surge de um dia para o outro, absolutamente de um momento para o outro, um câncer renal, com muita metástase. Bom, e daí em diante foi realmente uma ladeira abaixo, uma bola de neve. Janine passou por algo semelhante, então essa família, nós tivemos que sair de Vitória com muita urgência, fomos buscar alternativas de tratamento fora. As meninas ficaram muito desconectadas. Elas não ficaram largadas porque a família, mas a estrutura familiar, ela se desestruturou e isso teve reflexos muito sérios. 1 ano e meio depois, ele veio a falecer e aí eu me vi de repente no mundo com duas meninas saindo de uma doença terminal muito difícil, e isso é um tema que eu acho muito importante. Eu atuo muito na área de saúde, eu venho da área de saúde, e a doença terminal, ela quando vivida em conjunto, ela adoece as pessoas que estão à volta também. Então, quando isso aconteceu, saiu todo mundo muito ferido dentro da história, e aí foi o momento que eu me vi. Assim, eu tenho um momento muito simbólico, que é o momento que no dia seguinte a cremação, essa coisa toda, quando aquela coisa toda terminou, quando eu abri os olhos, né? Eu abri os olhos e me dei conta de um mundo que eu fechei o olho imediatamente e não queria abrir o olho para esse mundo, porque eu sabia que ia ser um outro mundo, né, para mim, para minha família. E foi aí que eu tive que realmente buscar aí as rédeas da vida. Então, eu ia fazer até essa pergunta agora nesse momento, até perguntar para a Cíntia. Cíntia, em que momento você realmente realizou que as rédeas da vida estavam com você e que se você não se mexesse, nada ia sair do lugar? Foi quando eu estava já na casa dessa minha tia, que eu comentei com vocês, que me acolheu, né? Quando meus pais realmente já não estavam mais disponíveis para serem pais, né? E minha mãe, me ligou para a casa dessa minha tia e me disse o que tinha acontecido. Meu pai tinha conhecido então outra mulher e que ela estava grávida e que ele não voltaria para casa. Ele se mudou para o interior do Sergipe, que é a cidade natal dele, chama-se Itabaiana. Conheceu uma mulher, se apaixonou por ela, até aí tudo bem.
ela engravidou, até aí tudo bem também, mas ele, enfim, decidiu que ia ser pai só dessas outras crianças, né? E esqueceu que tinha outros. Então, quando a minha mãe me ligou e me disse isso, foi como a Irani falou, né? Aquele mundo que eu conhecia antes, né? De uma família relativamente estruturada, com uma figura paterna, uma figura materna, um irmão, tias e tios e primos, aquela coisa que todo mundo em algum momento viveu. E então aquela vida, então eu notei, eu percebi naquele momento que a minha vida nunca mais ia ser a mesma, né? Que sem aquela estrutura, eu muito jovem, aquilo realmente teria uma marca profunda em toda a minha vida. E eu então percebi que ou eu tomava as rédeas da minha vida ali naquela hora, ou eu ia ser sugada e afogada, né, em todo o transtorno que esses atos e essas omissões, né, dessas duas pessoas causaram na minha vida. Então foi aí que eu falei, não, ou eu sigo em frente e eu abraço essa nova realidade, né, ou eu vou estar fadada ao fracasso. E eu nunca admiti isso. Falei, não, isso para mim não vai dar. Então foi aí que eu me dei conta. E você, Irani, como é que foi, assim, você disse que fechou os olhos, quando você abriu, o que foi? Como foi que você decidiu, agora é comigo? Não é bem assim, não é tão rápido assim, né? Não foi quando eu abri os olhos realmente, assim, naquele momento. A experiência mostra que, seja, acho que a própria, não só a minha, mas as das três que estão aqui, independente, né, das histórias, a gente sabe que é todo um processo. Quando a gente vê o tabuleiro todo desmontado, né, e faltando peças nesse tabuleiro para reestruturar esse tabuleiro, ele realmente leva tempo para a gente colocar essas peças e tentar jogar o jogo da vida aí de novo, com maestria, explorando tudo que a vida pode trazer de bacana para a gente. Porque eu acho que qualquer um desses processos que a gente, né, perde as rédeas da vida, a gente tem uma fase de muita fragilidade, de muita suscetibilidade, de muita a autoestima pode ficar comprometida porque você não tem tanta segurança ou toma decisões que nem sempre, enfim. Então, eu acho que a gente tem todo um processo aí que para a gente dizer assim, não, agora eu tomei as rédeas. E no meu caso, eu acho que foi longo esse processo, ele não foi curto, até por conta de duas filhas que também viveram muitas histórias, elas passaram por processos, e eu estava ali, né, assim, quem me conhecia na minha terapia, o pessoal falava, todo mundo falava assim, eu estava segurando três, igual aquele personagem de circo que fica rodando os discos no ar, e você vai lá, suporta um aqui, daqui a pouco outro está caindo, você vai lá e suporta o outro. Eu ainda tinha um terceiro que era uma empresa da família, e ia lá e corria e suportava. Então, eu só acho muito importante a gente deixar assim, que isso não é um processo, né, tão simples assim, mas que a força da vida, ela te empurra, você só não vai se realmente você lutar contra essa força, você vai, se você como... né, ela já disse, no final das contas, você vai. Então, eu acho que eu me dei conta de que eu estava com as rédeas de novo da vida quando eu superei essas fases de fragilidade, de olhar, ouvir muito também a minha volta, as pessoas e todo mundo dando uma opinião por conta dos problemas e as questões e tentando... né, eu falei, não, sou eu agora, porque na hora que você assume as rédeas da vida é quando você realmente começa a tomar as decisões por você mesma, você assume as responsabilidades e consequências dessas decisões e aprende a se perdoar pelos erros que possam vir dessas tomadas de decisões. E então eu acho que é por aí, a partir do momento que eu consegui me perdoar pelas coisas que eu, né, no passado eu fiz, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, e ficar, não, eu assumi realmente as rédeas, assumindo totalmente a empresa, assumindo que eu não sou perfeita, assumindo que eu não vou ser a mãe perfeita, que eu não vou conseguir dar conta de todo mundo, e aí, enfim. Mas eu acho que essas rédeas toda vez nos desafiam, elas é como se fosse um cavalo trotando muito, que você tem que
que segurar. Às vezes começa a trotar de novo, e você vai lá e segura de novo. Então, é por aí. E a gente, assim, eu, pelo menos, né, comigo, quando eu percebi, o Marcos, meu marido, ele era uma pessoa que ele gostava muito de cuidar da casa. Ele era designer, então ele gostava de decoração. E aí, quando eu entrei na minha casa sem a presença dele, que foi um momento muito difícil, né? Porque eu continuo morando na mesma casa, e éramos só nós dois, nós não tivemos filhos, e Marcos era uma pessoa muito intensa, então era uma presença que ocupava realmente o espaço. E eu falei: não, eu preciso mudar algumas coisas nessa casa, porque aquele ambiente estático estava me fazendo mal. Então eu resolvi começar a mexer na decoração da minha casa. E a minha cabeça funcionava assim: ai meu Deus, será que o Marco vai gostar se eu fizer isso? Então, assim, qual é o momento, né, que a gente realiza que aquela pessoa não está mais ali, que ele não tem mais o que gostar ou não gostar. Agora sou eu e pronto, né? Então, como assim, Cíntia, você se sentiu em relação a isso? Qual foi o momento que você realizou? Falou, teve alguma situação que virou essa chave para você? Olha, eu não sei dizer exatamente, Janine, eu me lembro de forma muito marcante mesmo essa ligação da minha mãe me dizendo: olha, seu pai não vem mais. E ponto final, assim, não teve mais nenhuma outra abordagem. Foi assim: desculpa, olha, ai, foi mal, seu pai resolveu que não vai mais ser pai, e olha, eu também pensando bem, estou achando que vou fazer check-out também, entendeu? E eu me lembro muito desse momento de ter sentido, sabe quando você sobe numa montanha-russa e você está chegando lá em cima, naquela ponta que você sabe que vai cair, e vem aquele esfriamento na espinha, né? E eu me lembro de ter sentido assim, de ter me sentido completamente perdida, sem chão, com muito medo, com muita angústia, com muita ansiedade, e sem saber, né, o que vai ser de mim agora. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho educação formal, né? Eu não tenho nada. De onde que eu vou, né? E no que eu vou me agarrar para seguir em frente, né? Essa que era minha grande aflição naquele momento, né? Não ter mais o pai, não ter mais a mãe, não ter mais essas figuras. E olha, desculpa aí, hein, você já está com 16 anos, vai trabalhar. Porque meu pai era motorista de caminhão, ele era analfabeto, uma pessoa super pobre. Então, para ele, com 16 anos, meu Deus, uma mulher adulta, pelo amor de Deus, eu trabalho desde 6 anos de idade, não sei do que você está reclamando, não, né? E a minha mãe tem aquela depressão profunda, se drogando, enfim, um caos mesmo. Então, mas eu me lembro de muito nesse momento que ela me falou: olha, teu pai não vem, e eu, tá tudo bem, vamos seguir aqui, cada um por si, Deus por todos. Eu falei: não é assim não, eu que vou me segurar então, né? Se eu não tenho mais ninguém para segurar, eu vou segurar em mim mesma, né? E com 16 anos, sem formação, né? Eu falei: não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero chegar, né? Porque eu queria estudar, queria fazer minha faculdade, queria seguir, queria ter carreira e tal. Eu falei: não, eu não vou me deixar, vou sair desse barco, né? Esse barco que está afundando aqui. E então, mas muito marcante para mim foi esse momento mesmo dessa ligação. Eu me lembro como se fosse ontem. Ela me ligando dizendo: olha, basicamente nossa vida aqui acabou todo mundo, e aí agora cada um sai nadando. Vamos zerar e começar de novo, né? Agora, assim, como se fosse você começa aí, né? como se estivesse reiniciando um computador, né? Exatamente. E você, Irani, qual foi o momento assim que você sentiu? Agora não tem, ele não vem mais, né? Oh, meu Deus, eu não sei, no meu caso, eu novamente digo assim, tem uns aspectos que são, como ele era uma pessoa muito conhecida, assim, eu lido até hoje, eu estou aqui com uma pilha de coisas, volta e meia tem uma homenagem para ele, alguma coisa, num congresso, num livro, não sei o quê, e as pessoas recorrem a mim. Então, assim, volta e meia parece que eu tenho que ir lá abrir aquela, sei lá, uma janela, uma porta, mexer nisso e fechar essa porta, ela é um pouco mais, está um pouco mais complicado. Mas, assim, eu acho que
eu senti realmente quando... Eu não sei, Janine, se tem um ponto assim muito que marca muito isso. Eu acho que a gente realizou recentemente uma mudança. Nós demoramos muito a fazer uma mudança física, né, de apartamento. E como você, a gente, diferente de você, a gente tinha acabado de mudar para um apartamento novo, uma reforma quando ele faleceu. E aquilo ficou meio assim, ninguém estava com cabeça, era como se a gente usasse aquele espaço meio, sei lá. E aí, de certa maneira, a gente criou um apego àquele lugar, foi uma coisa muito estranha. Para sair foi difícil. Então, eu acho que a gente, há uns 2 anos, quando eu resolvi comprar uma nova casa e refazer isso tudo, foi quando a gente realmente acho, fez uma. Mas ainda assim é um pouco complicado, porque eu dirijo uma empresa que foi fundada com ele. E tem o tempo todo coisas de interfaces que, que fazem, que trazem memória, que tem alguma coisa. Não é que essa empresa eu fundei, eu faço a gestão dessa empresa muito antes dele falecer, então não foi um segredo para mim fazer a gestão da empresa. Mas eu estou num momento que eu acho que ainda estou fechando alguns ciclos, encerrando algumas fases, mas a mudança há 2 anos foi muito importante para poder dizer, não, agora somos nós num espaço novo e temos que tocar isso, né? E estou tentando resolver aí uns aspectos da empresa, mas a gente chega lá. Mas eu Meninas, recomendo que as mudanças sejam rápidas. Eu acho importante colocar que para mim talvez tenha demorado um pouco mais, talvez por todas essas coisas que existiam e permeavam a nossa vida, que era essa empresa, que era tudo que estava à volta, essa história dele, que foi uma história muito intensa, e então ela permeou muito. E eu acho que quando eu olho para trás, eu sinto que eu deveria ter feito alguns caminhos para cortar isso de alguma maneira mais rápido, porque então acho que você está no caminho certo, cortar logo, porque, enfim. Mas, de não. qualquer maneira, eu assumi um relacionamento há 4 anos e meio, isso ajudou bastante também a muitas coisas, né? A mudar uma série a colocar uma pessoa também nesse lugar e viver a vida e por aí vai, né? Não levei 4 anos para ter um namorado, eu tive antes, mas acho que de uma forma um pouco mais assim, de conceder um lugar assim a essa pessoa, eu acho que foi aí, há uns 4 anos, e isso tem ajudado também, eu acho, a constituir uma nova estrutura, uma nova Irani também, né? Não tem receita, né? É o tempo de cada um. Tem horas em que a gente precisa delegar essas rédeas. Até porque a sensação de que o mundo está caindo nas nossas. Tem às vezes essa sensação que o mundo está caindo nas nossas costas, né? Então a gente precisa parar, raciocinar e pedir ajuda. Vocês chegaram a pedir ajuda, a delegar alguma coisa para alguém, ou ficou tudo no colo de vocês? Assim, o meu exemplo, né? Eu nunca gostei de lidar com obra, eu não entendo de obra, eu não gosto de lidar com gente de obra, tudo isso para mim é muito difícil. E eu comecei a ter que lidar com alguma coisa dessas, como a caixa d'água que eu falei, questão de boiler. Aí, quando chegou o cara para consertar o boiler, que é o aquecimento da água, ele perguntava qual é a marca do boiler. E eu vou lá saber a marca de boiler. Entra lá na caixa d'água e vê. Eu não sei, eu não sabia. Então, isso começou a me causar uma ansiedade. Porque eu falei, gente, agora eu tenho que saber tudo, até o nome do boiler. Nome e sobrenome desse boiler, eu não sei. E aí eu descobri uma forma de delegar. Marcos é um amigo, muito amigo, que é projetista e tem uma equipe que trabalha com ele e tal. Eu falei, pronto, não é um trabalho, não é um serviço muito barato, mas é um serviço que vai me render horas de alívio no dia e vai resolver meu problema. Então, agora tudo eu contrato ele. Aconteceu alguma coisa, estragou um boiler, ele vem, traz a equipe dele e resolve. Então, eu Porque consegui ninguém te delegar. pergunta mais qual que é o nome de arte do Não, nome da marca não do boiler, né? preciso mais saber do boiler, não é mais problema meu. Então, assim, vocês, assim, já teve alguma coisa assim que você aprendeu a delegar? Não, Jane.
Não, eu não conseguia, acho que eu até não consigo ainda, apesar de já ter, sei lá, mais de 20 anos, né, que aconteceu, 22 anos. Mas não, eu fiquei mesmo muito sobrecarregada. Eu não conseguia, não pedia, aliás, não me ocorria que era possível pedir ajuda. Eu realmente me coloquei na posição de, olha, não tem ninguém por mim. Aconteceu uma coisa que depois de um tempo, eu estava lá na casa, como exemplo, né? Eu estava lá vivendo na casa da minha tia e eu vinha visitar a minha mãe para ver como ela estava. E ela estava muito mal, ela tomava droga e remédio, né? Remédios pesadíssimos. Ela tomava aquele Droga. Roipinol que as pessoas colocam na bebida para estuprar, sabe aquela droga do estupro? Ela tomava que 5, 6, 8 comprimidos daqui. Tu imagina quantos dias ela dormia. E eu vinha encontrar com ela e via aquela situação, não entendia direito o que estava acontecendo. Aí eu comecei a olhar a caixa de remédio. E aí eu via que naquela época ela conseguia comprar sem receita, ela era amiga das pessoas. Eu lembro que eu jogava aquelas caixas de remédio pela janela, que eu gritava, que eu ia nas farmácias ameaçar as pessoas que vendessem aquele remédio sem receita. Ou seja, na verdade, nesse momento, agora que eu estou falando alto, né, que estou me lembrando nessa história, eu me lembro de ter ligado. Minha mãe tinha 4 irmãs. Eu liguei para cada uma delas falando, tia, olha, eu tinha 16 anos, gente, pelo amor de Deus. E eu tendo que lidar com uma mulher que tomava 10 Roipinol por dia, né? E aí eu falava, tia, como é que eu lido com isso, né? Eu não sei o que fazer. Minha mãe vai acabar se matando. E elas diziam, eu não posso fazer nada, minha filha. Era isso que eu escutava das irmãs dela, né? Eu não posso fazer nada, minha filha. Então, eu realmente ninguém pode fazer nada por mim. E eu me lembro também de um outro exemplo que eu voltei a morar com a minha mãe, porque eu achei que ela fosse se matar mesmo, né? Que um dia eu ia chegar lá e o cachorro estava lambendo a boca dela e ela ali 10 dias de Roipinol na cabeça, né? Então, eu pedi transferência, eu trabalhava no Unibanco, que nem existe mais, agora é o Itaú, pedi transferência para o Rio e eu ia todo dia para o Rio de Janeiro. Eu era de Petrópolis, ela morava em Petrópolis, e eu ia todos os dias para o Rio, e todo dia eu me lembro que era um velório para mim. Eu estava voltando no ônibus, né, para casa, e aquilo para mim era um velório. Eu não sabia o que eu ia encontrar, né? Eu tinha certeza que o dia ia chegar e ela não ia estar viva mais, né? E além de eu pedir ajuda dessas minhas tias e elas terem dito que não, eu acabei não dando conta mais de subir e descer a serra todo dia, porque todo dia tinha acidente, todo dia tinha deslizamento de terra, atraso. Eu peguei tiroteio nesse ônibus, gente sendo baleada do meu lado. Então, assim, eu cheguei a um nível de que, primeiro, eu não conseguia ajudar ela. A pessoa, quando não dá para se ajudar, né? Tem pessoas que estão realmente além do alcance de que o outro pode fazer. E aí eu fui morar no Rio, então eu precisava de um fiador, né? De uma pessoa que fosse fiadora, porque o imóvel da minha mãe era em Petrópolis, ela não podia ser minha fiadora. Sabe o que eu escutei também de todas essas minhas tias e mais outras? Eu não posso ser sua fiadora, minha filha. Então não confiei isso em outro, Jane. Eu tinha que confiar em mim em mim mesma, e fui eu que tomei as rédeas da minha vida. Até hoje sou eu que tomo, viu? E você, assim, eu conheço bem a história da Cíntia, Olha, né? A gente se conhece há muito tempo e a Cíntia é muito guerreira, é muito forte. Ela não tomou só as rédeas da vida dela, como ela assumiu a vida da mãe, do irmão, né? De muita gente, né, Cíntia? Foi, sim, foi. Quando eu ouço a Cíntia, eu penso muito na minha filha mais nova, né, que entrou nessa história toda com 11 anos e, de certa maneira, ela aos 11 anos perdeu também mãe e pai, assim, pelo menos perdeu a mãe também por algum tempo, porque essa mãe se voltou totalmente, não só para Sérgio e para o apoio que ele precisava, mas eu acho que eu tinha tanto medo também que enfim, eu hoje olho para trás e vejo que não deu para dar conta da maneira como elas precisavam de apoio. Embora tivesse a família, meus irmãos, minha mãe, meu pai, mas era um outro tipo de apoio. E então, assim, ela
traz muita coisa que você, por caminhos diferentes, histórias diferentes, mas muita coisa que você relata, né? Essa solidão muito precoce. Essa mãe viveu, ela teve que viver o luto dessa mãe dentro de casa, assim, sozinha, porque a irmã mais velha voltou para São Paulo para estudar logo, já estudava lá e retornou, e ela ficou, na verdade, eu tenho muita consciência hoje de que eu demorei para voltar realmente. Eu estava lá, eu estava olhando, eu estava Nana, colégio, eu fazia as coisas, mas eu era quase que mecânico, assim, né? Porque eu acho que eu tinha uma tristeza tão grande que, que ela ficou muito sozinha. E ela carrega essas marcas até hoje, assim, porque aconteceu muitas outras coisas depois que eu não daria para contar aqui. Tem uma história muito longa, só para concluir, assim, essa irmã mais velha mesmo, voltando para estudar, ela já tinha muitas questões mesmo antes da doença, desde muito pequena, tem uma história muito complicada, mas assim, vou resumir, Janine já sabe disso, mas ela acabou fechando um diagnóstico de autismo de alta performance, já tem uns 2 anos isso. Então, ela com 27 anos teve um diagnóstico, mesmo com pessoas de saúde, mesmo com médicos na família, toda a história ficou mascarada em função, né, ela aguçou esses sintomas depois da morte do pai, e tudo ficou sendo tratado por anos e anos como uma depressão muito profunda. E aí essa irmã mais nova teve que viver muita coisa, segurar muita coisa, porque essa mãe estava o tempo todo muito dividida. Eu não citei aqui, mas 3 anos e meio depois, meu pai também abre um câncer, né? Então outra história de uma doença terminal na família, foi muito semelhante, 1 ano e meio depois ele também veio a falecer, mas essa doença veio muito para dentro da minha casa, porque eu sou a irmã mais velha, então eu também cuido bastante. Fui criada desde muito cedo com esse lugar assim da mais velha. Saí de casa com 15 anos, de uma cidade pequena, e fui estudar em Vitória, depois fui para o Rio, e no final das contas, você fala de pontos aí que me trazem bastante, então fugir do assunto aqui, depois você corta, tá, Não, Janine? não, é um bate-papo. Eu acho que tudo que a gente Ó, conversa aqui. eu não respondi a sua pergunta, mas eu vou falar um pouquinho Não, a sobre gente está aqui um papo autêntico, vida real. Então, assim, muitas pessoas às vezes estão precisando ouvir isso para saber que é possível se continuar mesmo numa situação de caos, isso. né? Essa coisa do delegar, eu acho que assim, um pouco como a Cíntia, eu não posso dizer que eu consegui delegar tudo, embora uma história diferente, eu tive muito apoio, eu tive muitos amigos, meus irmãos, minha família, mas o fato é que quando você fica sozinho com 2 filhas e você tem uma família, não tem jeito, você tem apoio, mas as decisões e mais uma empresa que essa empresa eu ajudei a fundar, então também era um ponto que eu queria, assim, eu queria me ver livre dela e ao mesmo tempo eu não conseguia saber qual era o caminho. Até hoje eu estou buscando ainda esse caminho, mas enfim, já fiz algumas tentativas e mesmo assim, porque eu queria recriar também essa história, né? É, mas voltando então a essa questão do delegar, eu acho que eu tive que obrigatoriamente, Janine, delegar algumas coisas. Então, você cita exemplos como a história, né, das dificuldades em entender coisas da vida da dois que um tinha assumido. Eu passei por várias situações assim. Eram senhas. Ele deixou uma planilha montada com um monte de coisa, estava tudo ali. Ele, né, era um cara muito linkado à parte tecnológica e desde sempre. E então a empresa dependia muito dele. Tinha a área de diagnóstico, que era uma área que ele trouxe, ele se expressou muito profissionalmente através da densitometria óssea, que foi um método que ele trouxe para o Espírito Santo, um dos primeiros serviços do país foi criado aqui, e ele se dedicou integralmente a isso. Então, tinha tanta coisa que vinha que eu não sabia como responder, assim como tive problemas nesse apartamento que a gente tinha reformado, que no início ele estava lá, então a parte mais estrutural de troca de cano, fibra, né, essa parte toda, ele que sempre, ele adorava a obra, ele tocava isso, e eu ficava mais com a parte final, dos acabamentos, aquela coisa toda. Eu só sei que no meio dessa confusão, era tanta coisa acontecendo, de repente começava a dar vazamento no apartamento de baixo,
e foi uma vez, e daí a pouco veio que era um cano de cobre, e eu falei, mas tem cano de cobre aqui ainda, porque era água quente, a tal da tubulação de água quente, e aí tinha que quebrar um monte de coisa, banheiro, aí daí a pouco surgiu um outro vazamento, aí era num outro lugar. Aí, resultado, o que eu achava que tinha sido feito de um jeito, na verdade não tinha sido feito, e ele sempre teve esmero nisso, mas eu não sei direito porque tinha que justamente chamar pessoas para resolver coisas que eu não tinha condições de resolver. Isso aconteceu várias vezes em diferentes circunstâncias. Nessa obra recente que eu fiz antes de me mudar, resolvi fazer a obra sozinha e me dei muito mal, quebrei muito a cara, porque, além do mais, é uma estrutura de pessoas muito machistas, às vezes, lidar com uma mulher um meio assim, né? É, e eu quebrei muito a cara nessa obra, foi um aprendizado. Por quê? Porque ele conduzia toda essa parte. E, como isso, surgiram várias outras coisas em outras circunstâncias, e, enfim, a gente vai tendo que se virar nos 30 aí. Isso que você falou é uma coisa muito real, né? São mulheres à frente da sua própria vida, num mundo machista que não respeita isso. Eu vivenciei essas coisas, assim, sabe? Até quando o meu carro, eu troquei de carro, e aí o carro novo, um carro zero, deu problema. Então eu tive que levar 3 vezes esse carro para consertar. E na terceira vez, eu já muito irritada, né? Numa sala cheia de homens. E o mecânico lá veio a madame outra vez. Numa sala cheia de homem, e o cara vira para mim e fala assim: quando a pessoa não entende das coisas, praticamente me chamando de burra, né? Eu falei: olha, eu comprei o meu carro, eu cuido do meu carro, e eu não comprei carro para entender de mecânica. Pelo visto, vocês também não entendem, porque é um carro zero que já está vindo aqui pela terceira vez. Eu comprei um carro novo para andar. Se ele não anda, o problema não é meu. Então a gente se vê numa situação complicada, né? Então, assim, o que vocês, assim, qual a Não, eu sensação? acho que realmente. Pode falar, Irani. Não, eu ia falar só reforçar que a gente hoje, esse é um assunto muito em pauta, né? A questão do machismo, a questão de, né, a mulher se posicionar. A gente vem há alguns anos, isso já há algum tempo, mas a gente vem cada vez mais esse assunto, e às vezes eu acho até um pouco engraçado isso, porque às vezes eu penso, gente, eu tive que me posicionar tanto tempo, eu já tive tantas. Até com num assalto, uma tentativa de assalto na rua, assim, onde eu estava entrando, teve uma greve aqui em Vitória, alguns anos atrás. Eu fui entrar no carro e aí veio sei lá, um cara lá, eu não sei se era uma arma ou não, estava aquela história debaixo da blusa, porque a gente estava numa rua ali movimentada e tal. E eu sei, eu virei para ele e enfrentei o cara, e depois eu imaginei o risco que eu corri. Mas eu passei por tantas situações, que eu acho que todos aqui, se a gente tivesse tempo, a gente poderia falar várias coisas sobre isso. Eu tive até a pessoa que eu contratei dentro da empresa para ser um gerente financeiro. Depois de algum tempo, eu tive que, em reunião, falar exatamente: você está sendo machista e você não está respeitando a diretora dessa empresa, porque ele realmente não assumia as coisas que a gente tomava de decisão, ou que tinha minha opinião, ou por onde eu queria levar ou direcionar algumas coisas como diretora da empresa. E chegou uma hora eu demiti esse cara. Assim como uma outra circunstância, um diretor foi contratado para eu poder me afastar. Foi um momento que eu resolvi dar mais atenção às meninas. Fui morar em São Paulo com essa minha filha que estava finalizando o curso, ela estava precisando de apoio e tudo mais. E a primeira coisa, assim, em pouco tempo, esse cara começou a dar em cima de mim. Eu lembrei que era um diretor, ele começou a fazer naquele momento, ou seja, eu falei: não é possível que isso está acontecendo. Isso não é possível, porque é um nível de desrespeito que você se sente como se fosse realmente um. O que é isso? O que não, né? Então, assim, eu poderia ficar aqui citando, cortem essas partes, mas assim, eu poderia ficar citando Não, é muitas que coisas. Eu a acho que todo gente. mundo. Também, Cíntia deve ter uma história muito longa sobre isso, né, Com Cíntia? certeza, com certeza. E a gente se sente Várias, meio né? Várias assim. histórias. O que eu fiz
para que essa pessoa pense que ela tem essa liberdade comigo, né? Eu lembro uma vez eu fui comprar uma lâmpada, e a lâmpada lá em casa é embutida, ela é diferente. Eu fui comprar a lâmpada e perguntei pro cara assim, como é que troca essa lâmpada? Aí ele falou assim, a senhora vai trocar a lâmpada? Não, melhor chamar alguém. Falei, eu só quero saber como é que troca essa lâmpada, você pode me dizer? Eu cheguei em casa com tanta raiva, peguei a escada, subi. Eu não pedi sua opinião, né? Eu não pedi sua opinião, você não entendeu. Subi e troquei a lâmpada. Falei, Mas essa sua postura, eu acho que é exatamente isso que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. É uma postura de mostrar para esse outro esse lugar, mas a gente vai ficando um pouco. Um paciente meu que me definiu uns anos atrás, eu achei ótimo, ele era um senhor e tal, ele falou assim: você se transformou numa mulher de calças. É uma posição machista, mas assim, eu achei interessante. Isso tem muitos anos. Ele falou assim: você se transformou numa mulher de calças. E é isso mesmo que você tem que fazer, porque é só você que vai defender o seu e a sua família. E eu acho que a gente vai ficando meio assim mesmo, sabe? Hoje, quando eu tenho que falar, eu falo. Quando eu tenho, não gostou do tom, não gostou disso, eu vou lá, enfim, e sigo em frente. Cíntia, você, que momento você descobriu sobre você mesma através dessas experiências aí que a gente está compartilhando? Bom, Eliane, eu te confesso que quando eu olho para trás, assim, quando eu olho, né, para minha história e quando eu penso de onde eu vim, onde eu cheguei, né, e onde eu continuo chegando, né, eu continuo tomando as rédeas da minha vida em vários momentos diferentes, com diferente ponto de vista, com diferentes sentimentos, mas eu ainda tenho essa coisa de tomar as rédeas da minha vida, né? Então, uma vez, uma amiga nossa, a Carla, né, uma amiga nossa muito querida, me falou assim, Cíntia, porque eu, muitos anos depois, né, aqui em Portugal, eu fui fazer psicoterapia, porque antes eu não tinha nem dinheiro, nem me ocorria que isso fosse uma solução possível, e ela me convidou a refletir assim, olha, o que você acha que teve de bom, né? O que trouxe essa história toda? O que trouxe isso de bom para você? Aí eu comentei com a Carla. Falei, poxa, Carla, ela me convidou a pensar isso e tal. E ela falou, eu tenho algumas coisas aqui na minha cabeça que eu podia te sugerir, mas isso é um trabalho seu, né? Aí eu falei para ela assim, olha, Carla, eu não consegui chegar onde eu cheguei, não foi porque essas coisas aconteceram. É porque eu já tinha essa tenacidade, essa força, é que eu pude sobreviver a essas coisas, né? Não é que essas coisas me fizeram sobreviver. Eu sobrevivi porque eu tinha determinadas habilidades, né? E então muito tempo, então eu acho isso assim, eu não me reconheci num momento, né? Eu não posso dizer, olha, foi naquela hora que eu me reconheci como uma pessoa capaz de tomar as rédeas na minha vida, né? Eu acho que eu sempre soube que eu era capaz de fazer isso, né? Porque desde muito pequena que eu tenho essa solidão, que eu tenho esse abandono. É óbvio que essas coisas não aconteceram de uma hora para outra quando eu fiz 18 anos, 16, 17 anos, né? Essa minha família já era uma família doente, já era uma família de pessoas egocêntricas, né? Que não davam o devido olhar para os filhos elas estavam muito centradas em si próprias, né? Então não havia ali, essa relação nunca houve. Então, com 10 anos de idade, eu me lembro que eu falei, mãe, eu quero poder sair sozinha na rua. Porque aquilo, para mim, viver dentro daquela casa, naquele tédio, naquela solidão, meu irmão, tadinho, sempre foi super voltado para si mesmo, ele gostava de ler, de ficar com ele próprio, ele tinha uma vida interna intensa, o suficiente para ele não dava muita conta de se relacionar com os outros. E os meus pais eram, né, não estavam nem aí pra gente desde pequenos, e enfim, era uma dinâmica, foi sempre uma dinâmica de muita solidão. Então eu me lembro que com 10 anos de idade eu falei, eu quero poder sair na rua sozinha, porque aquilo para mim era um tédio, era um porre tão grande, ter que estar em casa, presa, sozinha, sem ninguém para conversar, sem nada para fazer. Eu falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa vida, se eu quero ter um mínimo de entretenimento, é sair de casa. Porque aí eu ia para casa das minhas amigas, e aí eu encontrava mães em outros lugares, eu encontrava pais em outros lugares, e aí eu pensava, poxa, graças a Deus, divertido ter mãe, né? Então, eu tive muitas mães, muitas, mas muitas, e muitos pais, porque eu acabava me colocando na família dos. Então, o pai da Eliane, o pai da Carla, a mãe da Eliane, a mãe da Carla, né? E de muitos outros amigos que eu tive,
foram meus pais e minhas mães, né? Então, eu sempre soube que eu precisava, né? Eu tenho que ter, eu é que vou decidir como é que as coisas vão ser, se eu quero que elas sejam diferentes do que elas são, né? Então, né, eu acho que eu me reconheci, respondendo, eu me reconheci aí, quando eu fiz 10 anos. Eu reconheci, E eu falei, não, eu não quero mais viver, isso aqui tá muito chato pra mim, eu quero sair daqui. E é isso. E desde eu então, sei, eu venho fazendo isso. eu percebi, a Cíntia sempre soube se posicionar muito bem. Eu lembro de uma cena, não sei se ela lembra disso, a gente fez uma das faculdades, fizemos juntas, né? E eu lembro da Cíntia brigando com um cara da nossa turma, que o cara era policial, ele era enorme, Cíntia é pequenininha. Eu não lembro o que Ai, foi que que ele horror! fez, se foi algum comentário machista, eu não lembro o que foi que ele fez, que Cíntia começou a botar o dedo na cara do cara e eu apavorada, eu falei, meu Deus, se esse homem partir pra cima dela, vai quebrar Ele ela. é polícia, pode de arma. Ele era policial Mas grandão e eu, ela discutindo com ele assim. Falei, caramba, sempre se posicionou muito mas eu bem. Tem concordo, coragem. eu concordo com Cíntia que eu acho que essa questão da tenacidade, ela tem que estar, de alguma maneira, não sei se ela pode até ser desenvolvida, mas eu acho que são poucas as pessoas que conseguem, se você não tiver alguma coisa ali já na base, né, para você superar e seguir em frente todas as coisas que vão aparecendo aí pelo caminho, em circunstâncias adversas, né? Eu acho que é por aí. E vamos falar assim sobre, né, o que, como a Carla até perguntou para a Cintia, que você descobriu de bom nisso tudo, né? O que eu descobri, né? Eu descobri como funciona a minha casa. Eu descobri como organizar uma viagem internacional, porque a gente viajava muito e Marcos sempre foi muito organizado. Então ele organizava tudo e às vezes eu só ia. Eu só sabia assim, é frio ou calor, tem que levar o quê? Então, assim, eu não sabia nada. Então, eu aprendi a organizar sozinha. Como levar um carro para revisão na concessionária, que também nunca foi função minha. Como trocar a lâmpada em casa. Como negociar num ambiente extremamente masculino. Então, foram coisas Uhum. assim, que foram, como eu já contei, a história do boiler, da caixa d'água, da chave. É, foram coisas que eu descobri através dessa experiência de tomar rédeas da minha vida. Vocês descobriram o que, assim, de forte? Olha, eu acho que tanto eu como Cintia, a gente, né, Cintia, eu acho que a gente fica com uma certa dificuldade, talvez porque, é, no meu caso, assim, o que que é que eu descobri de forte? Eu posso dizer que talvez o meu maior desafio tenha sido essa questão do ambiente tecnológico, que ele era muito tech, as meninas foram criadas num ambiente muito, com muita, todas as informações chegavam muito rápidos, as novidades chegavam muito rápidas, tanto na empresa quanto aqui. E eu também ficava num ambiente mais confortável em relação a isso, porque isso era uma coisa que, enfim, né, ele cuidava. Eu realmente acho que isso foi um desafio. Eu não acho que seja um grande desafio esse, sim. Não acho. Essa questão de eu já fazia muitas coisas, porque como ele viajava muito, né, o tempo todo dando aula, alguma coisa e tal, eu realmente gerenciava bastante a casa, as meninas, e a empresa já estava também no meu colo há bastante tempo. Então, eu acho que para mim foi mais difícil, porque tinha esse parceiro de projeto de vida, não era só, é o projeto profissional, era um projeto de família, a gente tinha uma relação muito forte, muito bacana, tinha um entrosamento muito legal, e olhávamos para a vida e para o mundo do mesmo jeito, e então isso, perder esse conjunto realmente foi talvez o mais difícil, porque aí, tudo bem, surgem coisas aqui e acolá que foram. E essa segurança que eu tinha num ambiente extremamente que seja para organizar uma viagem internacional, seja para qualquer coisa, assim, eu sabia que eu podia estar lá fazendo, mas qualquer decisão que eu tomasse, eu sabia que eu ia ser apoiada, eu podia errar que eu ia ser apoiada, eu podia desenvolver meus projetos profissionais, pessoais, que eu ia ser apoiada. Então, eu acho que, assim, no meu caso, foi o que eu mais senti, ter que assumir essas rédeas
e desenvolver isso tudo sozinho. E realmente isso me trouxe uma coisa muito positiva, Janine, que foi o seguinte: eu mergulhei fundo em tudo isso. E acabou que essa empresa, que era uma empresa que tinha muito a cara dele, porque como ele era um nome de expressão, né, muito forte, nacional, acho que todo mundo tinha insegurança se a Irani ia conseguir tocar uma empresa puramente médica. Eu sou dentista, tinha um espaço profissional muito bem constituído também na minha área, um nome muito forte aqui. Eu resolvi abrir mão disso tudo, resolvi assumir essa empresa porque eu achei que para a família, para o futuro das minhas filhas, para isso ia ser o melhor, porque eu na odontologia dependia muito de mim, só de mim ali na frente, e o resto eu aqui, né, na empresa eu podia tocar isso com equipe, eu podia me dividir, cair lá com as meninas e tudo mais. E aí eu acho que realmente eu descobri que eu era capaz sozinha de tocar isso, e realmente a empresa está aí, firme e forte, triplicou de tamanho, as coisas seguiram, e aí eu descobri qual era a minha potência. Eu sempre tive potência, eu sempre soube que eu tinha potência, porque eu tinha chegado na minha área profissional muito bem, me desenvolvi, conquistei meu espaço, tinha um nome também bem bacana, mas sozinha, do outro lado eu ia conseguir, não. E a empresa tem um nome muito forte no que faz, e isso foi até hoje, então isso acho que descobri que realmente eu podia fazer sozinha isso. Sim. E você, Cíntia, teve alguma coisa que você descobriu nesse seu período Sim, aí? sim. Eu descobri uma porção de coisas, assim, eu aprendi a andar de ônibus em São Paulo sem GPS, né, e sem telefone celular, que era uma coisa extremamente difícil naquela época. Então, por exemplo, pequenas coisas, né, e hoje eu olho para trás e fico pensando como é que eu tive coragem de fazer aquilo, né, daquele jeito, tão sozinha, tão vulnerável, né? Então isso foi uma coisa que eu aprendi que dava para fazer, sabe? O que eu acho que o maior aprendizado é assim que dá para reinventar o tempo todo. O tempo todo, quantas vezes eu precisei me reinventar, eu me reinventei e eu continuo me reinventando. Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado, que é possível você mudar na adversidade, é possível você, mesmo estando numa situação de vulnerabilidade, de adversidade, você pode sim encontrar um caminho. Mas, nossa, essa foi a minha primeira história, né, de resiliência, mas ao longo da minha vida toda eu fui conseguindo sempre, né, mudar o caminho conforme as situações foram se apresentando. E eu acho que essa minha história original foi que me deu essa maior coragem, essa certeza de que dava para fazer. Eu acho que o pensamento, né, é assim, dá uma coragem enorme, porque a gente pensa assim, o pior eu já passei, por que que eu não vou passar por isso aqui agora, Por né? aí mesmo. O pior eu já passei, por que que eu não vou dar conta disso, né? Meninas, essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo quando finaliza o programa, que é uma pena, porque é um prazer enorme conversar com vocês, essas histórias de mulheres tão fortes, né? Dentro do nosso tema, cada um tem o seu. O que o seu eu, Cíntia, pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento e está se sentindo sem energia para se continuar? Olha, é possível mesmo, é possível. Eu acho que o que o meu eu sempre me ensinou, desde novinha, desde dessa história que eu contei, quando eu tinha 10 anos de idade, né? Que eu quis ressignificar minha vida. Com essa idade, eu sabia que aquela vida do jeito que ela era, eu não queria. E eu consegui com 10 anos de idade, depois com 16, e depois com várias outras idades e outros, enfim, níveis de evolução, vamos colocar assim. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Olha, dá para fazer sim. Tá, e você está aqui, prova disso, né? É isso, exatamente. E você, Irani, o que que seu eu tem para dizer? Você faz a mesma pergunta. Sim. Eu acho que eu já falei aqui sobre isso, né? Que a força da vida, ela é mais forte do que isso tudo. E se você deixa, né? Você aceita isso e usa essa força que vai te empurrar, você vai encontrando os caminhos, vai se reinventando,
você vai encontrando, não interessa se é o melhor caminho ou não é o melhor caminho, se a gente vai acertar tudo ou vai errar, o que interessa é que a gente realmente vai, vai trilhando essa história, né? E como Clarice Lispector fala, tem uma fala dela que eu gosto muito, que a sua vida só vai ser brilhante, vai ser intensa quando você perdoar os seus erros, as suas falhas do passado, né? E aí você faz esse passado ser intenso, e que é o que a gente precisa para a gente olhar para trás e dizer, valeu a pena, né? Esse passado foi intenso. Então, eu acho que mesmo a adversidade, ela pode fazer uma vida intensa, trazer uma vida intensa, com o passado que a gente carrega. Às vezes parece que é pesado, assim, você trazer, mas se você reinterpretar essa história e ressignificar essa história, a gente olha e diz, a minha vida foi muito intensa e vale a pena. Eu costumo dizer que quanto mais fundo o buraco, mais impulso a gente tem que ter para sair dele, né? Com certeza. Então, a gente olhar lá para o fundo do poço, às vezes é importante para nos trazer para fora dele, né? É isso aí. Não dá para ficar... Gente, eu quero super agradecer a presença das duas mesmo, por ter aceitado esse convite de estar aqui no Eu, Cada Um Tem o Seu, né? Que não tem receita mesmo. E queria que pode deixar a consideração final, quer deixar um canal aberto, porque as pessoas possam procurar vocês. Irani, quer deixar algum canal aberto, fazer algum convite, enfim, fica à vontade. Sem problemas, eu estou à disposição. Eu acho que eu comentei com você, eu tenho uma vontade de falar muito ainda sobre essas experiências. Tem muita coisa aí no meio desse caminho que aconteceu e que tiveram desafios enormes, mas tem muito aprendizado nisso. E eu acho que essa troca e você criar esse canal foi muito bacana, tem muita troca para fazer sobre essas experiências aí diversas e, enfim, sigam em frente, sabe? Não se entreguem, porque a vida é muito bacana, a gente quer continuar aqui e é muito bom se descobrir, né? Eu consegui, eu estou aqui, vamos em frente. Estou à disposição, meu contato meu telefone. Você costuma deixar o quê, Janine? Desculpa, mas eu não sei que Rede tipo de social, contato. costumo deixar a rede social. Ah, tá. No Instagram, francisqueto.irani, @ e eu estou à disposição, se quiserem trocar aí figurinhas, tá bom, Cíntia? Foi um prazer. Quando eu for em Igualmente. Portugal, eu vou te visitar, tá bom? Pra gente Com certeza, combinado. Tá bom? Combinado. É um grande Tá prazer. A história realmente ela é muito bonita, né? bastante, muito bom ouvir isso tudo. Cíntia, deixa suas Janine, considerações. parabéns para você e parabéns pela sua iniciativa. Eu também acompanho aí. Você está se saindo muito bem nas suas adversidades, no seu processo de superação. Obrigada. Parabéns. Aprendemos umas com as outras, né? Compartilhando isso, uma iniciativa muito bacana. Cíntia, deixa seu canal se você quiser. Vamos lá. Tá, eu também te agradeço, Janine. Foi um prazer muito grande estar aqui. Eu fico feliz de poder compartilhar minha história. Que possa ajudar outras pessoas nos seus caminhos, né? Fico feliz se isso puder acontecer. E no meu Instagram é Cíntia Nishio. Aí eu não sei se as pessoas vão saber, mas é NISHIO, Cíntia Nishio. E aí eu estou à disposição de quem quiser bater papo comigo. Muito obrigada, gente. O nosso programa fica por aqui. O Eu, Cada Um Tem o Seu fica por aqui. Se você se identificou com esse tema, temos muitos outros. Toda quinta-feira um novo episódio para você. Você pode fazer perguntas, deixar sugestões e relatos no meu perfil do Instagram, o @JanineAlmeida_. Até o próximo programa. Tchau, tchau.